Tudo bem, Juliana? Bem, você? Tudo jóia. Gratidão de você estar participando desse papo reto com as mães. Não sei se você teve tempo e a oportunidade para estar vendo os outros vídeos que foram postados lá no meu canal do YouTube, que foi com a Não vi Janaína, com a ainda Rosiane. Uhum. Eu sei, uma Não, correria danada, ainda mais porque você está no front, né, de tudo. pois Enfim, é, estamos aqui nos adaptando ao isolamento, uma adaptação diária. pois é. Bom, esse projeto, só para a gente fazer um alinhamento antes de você se apresentar, me surgiu a ideia justamente por causa da comemoração do Dia das Mães. E aí eu Uhum. resolvi fazer esse projeto onde eu encontrava, em vez de fazer uma live com várias mães, eu achei melhor fazer individual, onde eu pudesse conversar e dar atenção para cada pessoa que eu convidasse, que quisesse participar, Uhum. de estar falando das suas dificuldades, dos seus desafios nessa parte materna, né? Porque a gente bem sabe que a vida de mãe não é como nas propagandas de margarina, né? Fazendo Exatamente, esse contraponto. exatamente. E ninguém ensina pra gente os desafios que a gente vai passar com a maternidade. Então, ninguém Uhum. ensina isso pra gente do que é a pegada mesmo, né? Então, a ideia Uhum. é exatamente estar conversando com cada uma tem cada pessoa, né? É um ser único, onde tem o seu ponto de vista e através do seu ambiente, das suas vivências e da sua história, é, passa por determinadas coisas, né? Então, cada uma é muito única, cada história é muito única. E aí eu quis estar compartilhando com outras pessoas essas histórias. Então, tudo bem de eu estar colocando esse bate-papo nosso no meu canal do YouTube, nas redes sociais? Tudo bem para você? Claro, claro, Ótimo. com certeza. Maravilha, então, Juliana. Gostaria que você se apresentasse para as outras mães e para as outras pessoas que vão estar vendo esse vídeo. Ah, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Acho que é a primeira vez que eu sou convidada para falar da maternidade do lugar de mãe, né? Olha, que legal. Então para mim foi desafiador também. Uhum, Eu entendo muito quando você diz de abrir esse canal de fala e escuta compartilhada de maneira única, assim, uhum, né? Eu trabalho com isso constantemente e vejo o quão necessários são esses espaços. É claro que, de forma alguma, desconsidero os grupos e as redes que acontecem, as falas que acontecem de forma em roda, que a gente fala, né? Ou uhum. como grupo terapêutico, enfim. Mas esse espaço individual acaba também trazendo uma outra possibilidade, principalmente nesse momento que a gente vive, Sim. né? Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana. Minha fala talvez vai ser atravessada um pouco com o meu lugar de profissional, sem dúvida, e eu sou psicóloga, atuo hoje principalmente na clínica e com a abordagem, com um olhar a partir da psicologia perinatal e parental. Hoje também eu trabalho na prefeitura daqui de Poços de Caldas, no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, atendo hoje em 4 PSFs, né, onde também recebo mães, além dos outros pacientes que nos procuram, né? E, e é isso, né? Estamos aqui vivendo, como eu disse, né, essa adaptação diária com o trabalho, continuo na clínica, hoje de forma online, né? Mas continuamos aí com os atendimentos. E na rede pública a gente ainda está fazendo atendimento presencial de uma forma onde a gente segue aí as orientações da Secretaria de Saúde, com todas as reservas e ressalvas, e continuamos trabalhando
E continuando com a maternidade, né? Nesse tempo aí, nos organizando nessa rotina diária. E você tem uma pequena, né? Tem uma pequena, a Olivia está com 3 anos, completou recentemente 3 anos. E o que eu estou vivendo hoje, quando eu falo dessa adaptação, é muito mais aqui em casa mesmo, né? Porque no trabalho a gente segue como a gente seguia, com as devidas considerações aí ao momento, mas continuo trabalhando. Agora, aqui em casa, que essa rotina tem sido mais, até mais puxada, eu falo, porque eu saio de manhã, vou trabalhar, e ela está num outro ritmo, né? E aí a gente chega e ela está ligadinha no 320, esperando, ansiosa aí que eu retorne do trabalho. Então, por vezes, até chego desgastada, cansada, enfim, mas ela está num ritmo totalmente diferente. E às vezes a gente ajustar esse ritmo, porque ela também precisa que o ritmo dela seja concebido, né? Uhum. É o que tem sido a nossa, a nossa luta aí diária. Mesmo porque porque ela ia para a escolinha também, não ia antes dessa É. A pandemia Olivia toda. ficou um tempo na escola e aí por algumas situações ela veio aqui para o quintal, né, que é aquela casa de brincar, então Sim. ela ficava mais aqui no quintal. Então a gente se organizou para isso, né, tanto eu quanto meu esposo. Uhum. Então ela estava ficando lá, mas ela participava das aulas, das atividades, brincava, Sim. enfim. Mas a gente tinha um espaço para onde ela ia e aonde eu ficava tranquila para fazer os atendimentos, porque lá ela ficava, né? Ou para o Claro. trabalho, né? E agora está aqui, está em casa. E aí vocês têm que fazer todo um revezamento para ficar com ela, né? E porque agora as escolas estão fechadas, os espaços que são de contraturno estão todos fechados, né? E aí a gente não consegue mais deixar. E aí é um novo desafio, né? Porque Então, principalmente para as crianças, né? Porque elas saíram totalmente do ritmo delas. Porque, por exemplo, você continua trabalhando, eu também continuo trabalhando, eu sempre trabalhei em casa, home office. Meu esposo também trabalha home office. Então, para a gente ficar em casa é uma coisa normal, que faz parte do nosso dia a dia. A gente trabalha em casa. A diferença é que ela agora está com a gente. E ela nunca viu a gente trabalhar tanto, né? Porque no momento que nunca. a gente estava trabalhando, ela estava na escola. E agora isso é Uhum. novo para ela, né? É Então, novo para ela e o movimento é diferente, né, Drica? Porque, como você colocou, eu continuo com as minhas atividades. Então, sim, eu também não sei dizer do lugar daquela pessoa, e aí eu considero ela, né, como essa pessoa que está o dia todo fechada em casa, né? Então, eu saio, eu me movimento, eu vejo outras pessoas, eu sim, converso, enfim, né? Eu não estou aqui fechada num apartamento. Ainda mais que a gente está falando da infância. Você tenha até mais prioridade do que eu para falar disso, que a infância em si ela é movimento, né? Então, claro. considerar esse movimento e proporcionar esse movimento, né, dentro de um espaço pequeno e que também está num outro movimento, para ela, eu penso que também é desafiador. Ela está gostando da gente estar em casa, né? Uhum, Ela está sentindo isso, ela está gostando, porque a gente também temos que criar possibilidades para ela, sim, então ela gosta disso, mas ela sente falta das crianças, né? E aí uma outra questão que a gente também considera nesse momento é que a nossa rede de apoio está distante. sim. Então, se antes, né, eu preciso de um dia, não tenho onde deixar, mas eu aciono alguém, enfim, né, alguém vem para cá, ficar com ela, tal. E agora isso também está limitado, né? Então, acho Uhum. que essa limitação que para a criança, para minha criança especificamente, Você e estava então falando que isso ficou achei, uma limitação, né? E um acaba desafio para ficando, ela, né? e aí o que eu costumo
pensar sobre isso, sobre a partir, inclusive, das experiências que eu tenho acompanhado e testemunhado, é que independente dessa crise mundial que a gente está vivendo, existem outras diversas crises acontecendo em isolamento, né? Então, que é estar o dia todo com as mesmas pessoas, distantes de outras, criando essas possibilidades de interação, de dia a dia mesmo, né? Sim. Então, muitas crises aí também sendo vividas no mesmo momento. É verdade, porque além de ter o fato, mudou a rotina de muita coisa, né? Tem mães que estão em casa porque estão afastadas do trabalho, outras estão indo para o front, que nem é o teu caso, outras já trabalhavam em casa, como eu. E a criança mesmo, ela está em casa. O dela é uma única história, não tem papo, não tem conversa e não tem escolha. É ficar dentro de casa. E aí a gente entra num dilema que é o seguinte, porque a criança, por mais que seja difícil, ela está longe da escola, longe dos amiguinhos, que nem no caso da Sofia, não existe uma reclamação, mas existe uma saudade. Então, por exemplo, ela fala: poxa, mamãe, tô com saudade dos meus amigos da escola, eu tô com saudade da professora, eu tô com até chegou ao ponto de dizer que estava com saudade da escola, sabe? Assim, eu tô com saudade do banheiro da escola, eu tô com saudade da cozinha, do bebedouro da escola, então do ambiente escola, né? E engraçado que fica nesse saudosismo, não vai além disso. Já as mães, que são as que estão aguentando mais o rojão, né? Existe uma questão que a criança está o tempo inteiro em casa, então é mamãe o dia inteiro, mamãe o dia inteiro falando na cabeça dela. Ela não tem mais o tempo que ela tinha antes para ela, mesmo que ela estivesse trabalhando no período que a criança estaria lá na escola, mas ela não tem mais esse tempo para ela. Então, fora que, por exemplo, quem está trabalhando em casa, que nem é o meu caso, eu continuo trabalhando, fazendo as coisas que eu preciso fazer. Eu tive que reduzir o meu tempo. Eu estava no meio de um estudo, eu estou finalizando uma formação, uma especialização, que é analista corporal e comportamental. Estou na fase final de, sabe, falta isso para terminar. Então, eu tive que me adaptar, porque durante o dia eu não consigo estudar, porque eu preciso de foco, muita atenção. Então, tem meu esposo que está fazendo reunião, está trabalhando, está falando no telefone, e ela também fazendo, brincando, ou às vezes, felizmente ou infelizmente, essa é a grande questão, na televisão, quando eu preciso trabalhar, não tem jeito. Né? Ela brinca um pouco, dali a pouco, como ela não tem ninguém para brincar, parte para o desenho. Eu sempre fui muito contra isso. Então, eu até brinquei nos outros bate-papos que eu tive com as outras mães, eu falei: tô mordendo a minha língua, tô pagando, tô comendo no prato que eu cuspi, porque eu nunca fui muito a favor da questão da criança ficar na frente da televisão. E agora eu estou precisando que a minha fique para que eu possa trabalhar. Reduzir isso, claro. Então, por exemplo, existe um dia da semana que eu tento jogar toda a minha atividade para a parte da noite. Trabalho à noite, porque dá para eu fazer isso. Nos outros dias, às vezes, não dá, e infelizmente ela acaba ficando na televisão. No começo, sabe, Juliana, foi um grande dilema para mim, porque eu me cobrei muito, porque eu estava indo contra a minha filosofia de vida. E aí depois de um tempo, aí você fica, primeiro, vem uma grande frustração, porque você não consegue ser o tempo inteiro criativa para dar atividade para a tua criança, por mais que você trabalhe com isso, e porque a criança, ela precisa de outros amiguinhos da faixa etária dela, você, como psicóloga, sabe muito bem disso, para ela estar fazendo o desenvolvimento dela. Ficar o tempo inteiro com adulto é muito chato.
Mesmo porque adulto, ele não tem o pique que a criança precisa, né? Ele vai ter durante um tempo. E aí, eu passei por essa frustração de não estar conseguindo realizar tudo que eu queria com ela por causa do tempo, porque eu tinha que cuidar das funções da casa também, a gente tem que cuidar das funções da casa também, né? Por mais que o companheiro, a companheira tá ali fazendo junto, mas não tem jeito, acaba ficando uma boa parte para a gente mesmo. E o outro fator depois disso, aí veio, ok, tudo bem, estamos passando por um momento muito atípico, isso nunca aconteceu na minha vida de ter que ficar resguardada, né, dentro de casa, a não ser por um motivo, assim, às vezes, porque ficou doente ou alguma coisa, e aí você tem que realmente ficar dentro de casa, mas não dessa forma, né? Então é uma coisa totalmente atípica, assim, que pegou a gente realmente muito de surpresa e despreparada. E a gente, quando a gente gosta das coisas tudo planejado, tudo cheio de regras, tudo, sabe? E aí isso dá uma desestruturada na gente. E hoje eu já consegui lidar com isso também, né? Depois de mais de 50 dias, a gente tem que lidar com isso, né? Aonde eu olho para tudo isso e falo, ok, são coisas que estão acontecendo que são fora do meu controle. O que está acontecendo lá na rua eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle? Sobre o que acontece aqui dentro, né? Dentro da minha casa. O que eu posso aqui administrar de que forma? É assim? Tudo bem, vai assistir desenho? É o que temos, é o que temos. Vai ser a vida inteira assim? Claro que não. Então, isso é por esse período, que é um período que a gente está passando e a gente vai ter que se adequar com o que a gente tem na mão, né? Para poder fazer as nossas coisas também. E uma questão que a gente tem levantado muito, que eu levantei junto com as outras mães, é esse tempo. Algumas mães estão ficando enlouquecidas dentro de casa. Por quê? Porque às vezes ela não consegue ter um momento só para ela, sabe? Um momento assim, onde ela possa respirar, onde ela possa ler um livro, se ela lê livro, se ela pode, enfim, um momento para ela. E aí eu tenho percebido muito isso com os grupos de mães que eu participo, sabe? Então, vamos chamar de reclamações, tá? Não sei nem se esse peso dessa palavra, mas eu sinto assim um desabafo muito grande das mães, dizendo que não aguentam mais, que não vê a hora da escola voltar logo. E isso é normal, porque tem toda uma atenção de informações que a gente vai recebendo. São uma coisa atípica que está dentro de casa, né? A criança dentro de casa, você tem que dar conta de tudo e ainda tem que dar conta de fazer, às vezes, dever com a criança, atividade com a criança, brincar com a criança, cuidar da criança e ainda fazer os seus afazeres. Então, assim, estamos questionando muito isso, sabe? E ainda tem um tempo para si, né? Para também se reestabelecer, né? Da mesma forma, eu entendo que, como você colocou, que a criança se cansa de estar na presença de adultos, a gente também cansa, né? De estar ali numa disposição ou nos colocando sempre disponível para as brincadeiras, para as fantasias, para tudo isso que é super saudável, super gostoso, mas nós estamos num outro momento, né, de vida. Então, assim, por isso eu acho legal esse espaço, porque é um espaço onde a gente também vai falar com iguais, vamos falar entre pares, né, para nós também entrarmos em contato com esses conteúdos, que com alguma criança a gente vai fazer de forma diferente, claro, né? Coisas interessantes que você falou na sua fala aí, que você colocou, é que, de fato, nós estamos passando por um momento com dimensões inéditas, né? É novo,
não tem uma previsão, e isso é completamente desconcertante e para muitas pessoas, né? E viver isso, esses momentos e nos adaptar a isso também é novo. Então, é quando a gente pensa em crise, e aí estou trazendo aqui, logo lá no comecinho, acho que na segunda ou terceira semana, eu fiz um curso exatamente sobre o Covid, entendendo que o que é uma crise? Né? Uma crise são reações normais frente a um evento anormal. Então, a gente também tem que trazer para essa normalidade que nós vamos nos desorganizar, estou falando inclusive emocionalmente, que Sim. nós vamos nos desestabilizar, que nós vamos nos alterar. Frente a um evento que para nós é completamente inédito. Né? Então fica muito difícil, e talvez essa seja também uma questão para nós, inclusive do lugar da maternidade, entender que nós teremos que promover outras possibilidades. Né? Sim. Assim como você, e acredito que outras mães, eu também vivi isso, né? Com a questão da televisão e tudo mais, e outras coisas por aí. Né? Tivemos que também olhar para isso de uma outra forma, simplesmente porque não íamos dar conta de viver como vivíamos, porque não estamos vivendo como vivíamos, Não. né? Mas me fale uma coisa. Eu sei que você tem vários grupos de mães, né? Uhum. Você participa de vários grupos de mãe. Isso tem acontecido com várias mães, tem várias mães questionando isso, essa falta de tempo, quando isso tudo vai acabar, o que fazer com a criança dentro de casa, essa perda do controle, né? Porque muitas assim, muitas mães têm esse traço de caráter que é dominação total no sentido de ter tudo ao seu controle, de estar tudo no controle e ser do jeito que ela quer, do jeito que é para funcionar, com regras, enfim. E aí, nessa situação, você perde totalmente a estribeira, né? Você perde o controle. Tem acontecido muitos casos assim, que nem eu te falei desses grupos que eu participo, que as mães estão, vamos chamar, de enlouquecendo aí com as crianças dentro de casa? Sim, com certeza. A sua fala e as suas colocações, acho que contempla aí muitas mães, né? Sem dúvida alguma. Estou tentando retomar aqui uma fala que você colocou. Hum, Não lembro agora, já que eu me lembre. Mas sim, né? E acho que os grupos também eles funcionam muito bem para isso, né? Quando as mães se sentem também representadas e elas veem que não acontece só com elas, então é muito comum quando uma mãe fala isso, né? Ah, agora eu liberei a televisão. Aí a outra fala, nossa, eu estava com vergonha de falar isso, mas aqui também agora está acontecendo isso, né? Porque e essa questão do controle não é só de um caráter de algumas determinadas personalidades, vamos dizer assim, mas também é exigido do lugar materno, né? sim, Do lugar de mãe. É exigido que nós tenhamos minimamente esse controle, essa rotina. Então, as mães chegam, por exemplo, desesperadas porque não conseguem manter uma rotina que antes mantinha de uma outra forma, e agora a criança está acordando mais tarde, ela está acordando mais tarde, vai dormir em outro horário, tudo mais. E as mães chegam muito informadas, porque hoje nós temos muita informação, uhum, temos muito diálogos, temos muito acesso fácil a um monte de informações por aí, muitas de qualidade, inclusive. Né? Algumas sim, não, mas muitas de qualidade. E aí eu costumo brincar assim que tem um combo já que a gente compra quando a gente é mãe, né? E aí a gestação tem que seguir mais ou menos aquela forma, o parto tem que seguir aquela forma, a amamentação tem que seguir aquela forma. E aí fica muito difícil quando você sai disso, né? uhum. E elas se veem totalmente desorganizadas mesmo, né? Se sentem, inclusive, assim, incompetentes, incapazes dentro dessa maternidade. E aí é por isso que muitas vezes a gente tem que retomar isso, né? Trazer mesmo para a normalidade. Tá tudo bem,
né? Tá tudo bem você se descompensar, você se descontrolar, você não dá conta, não dê conta, né? E o grupo ele faz isso de uma forma quase que natural. Às vezes a gente, enquanto mediadora, não precisa nem intervir muito, né? Porque a fala de uma diz da fala da outra. Por isso que eu acredito que o grupo funciona muito bem. Gosto muito dessa ideia do grupo e desses diálogos que acontecem, né? Ah, que legal. Essa é uma dica legal para as mães que não participam de nenhum grupo de mães se envolver mais com isso. E é uma forma de desabafar também, porque ali eu acho que é um grupo onde todo mundo se vivencia a mesma coisa, né? E durante esses papos que eu tenho feito, inclusive o que eu fiz com a Evelyn também, que passou pelo processo de câncer, e tem duas meninas, a gente estava falando sobre uma coisa que impõe muito para as mães, né? E não só para as mães, eu acho que impõe também para a mulher, que é a questão de ser guerreira, de ser super-heroína. Então a mulher, ela faz tudo, a mulher é guerreira, a mãe tudo suporta, ela resolve tudo, ela carrega os filhos tudo no braço. Então a gente tem vivenciado assim um mundo de um monte de guerreiras. Essa é a minha visão. Eu me incluo nesse grupo e eu estou conseguindo me libertar disso. Então a gente é um monte de guerreiras que suportam tudo, mas e aí? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai naquele momento que você está com vontade de explodir? Você não sabe para onde que você vai, você não tem ninguém para você encostar, dar um abraço, pedir um colo, né? E eu pedi ajuda, né? Porque foi imposto pela sociedade e a gente vem nesse tabu aonde você não pode pedir ajuda, porque você é fodástica, você faz tudo, você suporta tudo. Porque se você pedir ajuda, aí você está mostrando fragilidade, aí você não é fodástica, aí você não é boa, aí você não é guerreira, se você pede ajuda. Então, isso vem de criação também, né? Eu vejo isso que vem de geração em geração, que você tem que ser guerreiro o tempo inteiro, né? Você tem que suportar tudo e calada, e rindo e falando, vê como é que eu aguento, vê como é que eu suporto tudo, vê como é que eu sou, né? Eu sou fodástica. E aí, onde é que fica? Eu venho levantando esse questionamento, cadê a sua criança interna, né? Quem é que te abraça, quem é que te acolhe? E aí a Rosiane falou uma coisa muito legal no papo dela, que ela virou, falou, quando ela, na segunda gravidez dela, ela resolveu pegar a capa dela de super-heroína e rasgar. E aí ela pediu ajuda para a sogra dela para começar a levar a pequena para os lugares que tinha que levar, porque ela não aguentava mais carregar uma no colo e a outra na barriga, e mais sacola, e mais não sei o quê. Então, ela falou, foi neste momento que eu peguei, rasguei a minha capa de super-heroína e falei, peraí, eu vou pedir ajuda. E aí até a sogra dela estranhou e falou, você está querendo dividir a educação da sua... Não estou dividindo nada, não. Eu só estou pedindo a sua ajuda para você levar. Quem educa minha filha ainda continua sendo eu. Então, claro. É bem isso, né? Porque a gente se cobra muito em ser perfeita o tempo inteiro e em ser uma. A gente tem que ser uma mãe perfeita, né? Tem que fazer tudo dentro de um padrão que foi criado. Você não pode pedir ajuda, você não tem que ser mulher. Se você é mãe solo, mãe sozinha, você tem que se virar e fazer tudo. Por que tem que se virar e fazer tudo? Por que você não pode arranjar um parceiro ali para estar te ajudando, para estar caminhando na vida, né? Enfim, e aí acaba ficando isso, né? E a gente carrega esse peso muito grande. E eu fazia parte muito desse grupo. Agora eu comecei a sacar isso e ver que isso não é um jogo muito saudável para mim.
Uhum. Não é um jogo saudável, porque tem momentos que a gente precisa de ajuda, que a gente quer ser acarinhada, que a gente quer que alguém faça um cafuné na gente, que a gente quer que alguém vá lá e faça alguma coisa pra gente, né? E por que Claro. não? Isso não vai. Eu não vou ser menos mulher, eu não vou ser menos mãe. Então eu tô batendo bastante nessa tecla, sabe, Juliana? Porque eu vejo muito isso nos grupos de mães. Poxa, eu não me sinto uma boa mãe porque eu acabei dando uma bolacha de recheio para minha filha. Porque, gente, tem que cuidar da alimentação e eu acabei, nossa, eu sou uma péssima mãe, porque eu estava com muita dor de cabeça, deixei minha criança lá assistindo televisão. E você vê essa cobrança, cobrança, cobrança o tempo inteiro. E E, aí vale a gente fazer a reflexão de onde vem essa cobrança, pois né? é, De onde ela vem, na verdade. E aí, assim como você colocou também, a gente não pode esquecer da onde a maternidade vem na nossa cultura, né? Então, a nossa maternidade, sim, ela vem desse lugar que é da leoa, né? Você tem aí várias representações que vão trazer essa leoa, né, feroz que protege a sua cria, né? E trazer aquele ditado, né, que a maternidade é padecer no paraíso, né? Então, assim, aconteça o que acontecer, sofra o quanto você tiver que sofrer, você não pode sair desse lugar. E aí nós, enquanto mulheres, crescemos nessa cultura. Então, sim. nós crescemos entendendo que há um instinto materno, nós crescemos entendendo com que a gente deve brincar, né? E aí também vai trazendo isso para a própria criança. Então, ela já vai construindo uma maternidade que é uma maternidade construída socialmente mesmo. E aí, se esquivar disso, é muito difícil, porque é como se fosse parte da nossa crença, inclusive, né? E aí, se eu recebo, vou pensar aqui nas mães que chegam até mim. Se eu recebo uma gestante, já nesse período, eu já começo a trabalhar com ela qual é a mãe que ela quer ser. Ainda pode ser que esteja distante, né? Para muitas ainda está distante, mas a gente já começa a trabalhar, né? O que você entende sobre maternidade? Vamos revisitar o seu lugar de filha e trazer desse lugar também o que muitas vezes te incomoda. Você não precisa passar isso. Você pode olhar para isso. Você pode inclusive se incomodar com algumas coisas que lhe foi ensinado, né? Inclusive pela sua mãe. E tá tudo bem, né? A gente vai começar a olhar para isso. E eu já começo a propor para elas o que a gente chama de tecer uma rede, né? Então vamos começar a pensar numa amiga bacana que você sabe que vai te acolher, que já tem esse perfil contigo, né? Então já fala com ela, olha, se algum dia eu né, quiser trocar uma ideia, eu vou entrar em contato, chama para tomar um café, conta como está sendo a experiência da gestação, que tem dias que passa mal, tem dias que não passa, né, das angústias, tal, tal, tal. A gente já começa a se despir um pouco de tudo aquilo que foi depositado nessa maternidade, né? Sim. Quando chega o bebê, e aí que são elas mesmo, né? É interessantíssimo esse movimento, de que as mães chegam para mim normalmente a partir do quarto do quinto mês. E elas já chegam assim, dilaceradas, cansadas, exaustas, né? De tanta opinião, de tanto tal. E eu sempre brinco assim, né? Onde vocês estavam, né? Onde vocês estavam, que precisou passar por tudo isso para a gente Até começar a chegar olhar ali. até chegar ali, né? Lá na gestação, eu também já começo a fazer com elas um trabalho de identificar profissionais, né? Que vai fazer parte dessa rede. Então, ó, já vai no fulano que você se sente bem, que você sabe que é uma pessoa competente, já pula um monte de gente, vai direto, né, Uhum. naquela pessoa. Teve problema de amamentação, vai em tal, teve problema com, né, com várias questões aí, já busca quem vai de fato te ajudar e te orientar, né? Mas enfim,
E aí a gente diz, né, dentro da atenção materno-infantil, que maternidade e maternagem são coisas muito distintas, né? A maternidade é aquilo tudo, aquela série de colocações que já foram atribuídas a esse lugar de mãe. A maternagem é como eu construo nessa maternidade, né? Como eu vou construindo, e é no gerúndio mesmo, porque é todo dia. E aí aquele bebê que chega, não é aquele bebê da minha vizinha, ou do blog, ou de alguma reportagem, enfim, ou da médica, ou sei lá de quem. É o meu bebê. Então, eu também começo a conhecer que bebê é esse, e me apresento para esse bebê. E é junto, né? É ele quem também vai me ensinando a como fazer, a como fazer. Então, a minha maternagem é diferente da sua, sem dúvidas, né? É claro que a gente se encontra nessa maternagem, né? Sem dúvidas, mas o movimento é meu, é eu quem vou descobrir. E o que a gente tem, na verdade, é uma série de intrusões e invasões que acontecem, né? Como se a maternidade tem que ser maior que a maternagem. Né? Então, você silencia tudo isso aí que você está sentindo, porque você já tem uma cartilha para seguir e vai seguir que vai dar certo, né? E não funciona assim, né? Bem isso, essa definição de maternagem para maternagem. É muito legal essa definição que você deu, porque quando a gente engravida, tem um bombardeio de informações, né? Eu tive a Sofia com 41 anos, então eu passei alguns processos aonde até processo de preconceito por causa da minha idade, né? Mas tive a Sofia em parto normal e teve muita influência. Mas pelo fato de eu já ter uma vivência, vamos dizer assim, muita coisa eu fui deletando, porque eu falei, peraí, esse momento é meu e é a minha história. Né? Às vezes eu cheguei a comentar, a falar mesmo para algumas pessoas, pô, que lindo, foi lindo a tua história com o teu filho. Agora eu vou criar a minha história com a minha filha. Obrigada pela sua ajuda, obrigada mesmo, mas essa história é minha. Essa vivência é minha agora. Então, talvez o fato da minha idade, né, da minha vivência aí, me ajudou a ter essa determinação de estar uma certa maturidade também, né? Oi? Maturidade também, Sim, né? a maturidade. E aí eu fico pensando nas mães mais novas, né, que vão tendo esse bombardeio de informação. E é engraçado porque o desenvolvimento, o processo é o mesmo para todo mundo. O processo é o mesmo. O desenvolvimento infantil é o mesmo para toda criança. O que vai diferenciar um do outro e vai fazer ser único é a história de cada um. É o ambiente onde cada um vive, né? Então, como a história é importante, né? Tanto para a mãe de estar criando, vivenciando aquilo, ela e aquele serzinho, né? Como para a criança também, né? Então fica único. Fica único, ninguém vai ter uma história igual a de ninguém. Podem ter algumas nuances aí, algumas coisas parecidas, né? Dentro do desenvolvimento do percorrer da história. Mas essa vivência, essa história, ela vai ser muito individual. E às vezes o trabalho que a gente faz é esse mesmo, né? Vamos fazer o seguinte: vamos começar a devolver o que não é seu. Então, essa expectativa de que o bebê, sei lá, chupa-chupeta, dorme no quarto e tudo aquilo, de quem é essa expectativa? Né? É a minha mãe que me falou, ou fulano falou, tá, então vamos devolver. Né? Então, às vezes, a gente tem que ir entregando para as outras pessoas as expectativas delas e ir trazendo essa maternagem e essa mulher e essa mãe para esse lugar, né? Tem mães que não se sentem confortáveis
em fazer a cama compartilhada, que é uma coisa que tem se falado muito hoje, por exemplo, né? Eu lembro de uma mãe numa roda que todo mundo falando da cama compartilhada e dizia para ela assim, mas é muito mais prático, você não precisa levantar, você não precisa ir até o quarto explicando. E ela falava, eu não quero, né? A noite é minha e do meu marido, eu não quero, eu não quero, eu não quero, né? Então, assim, às vezes ela também tem que assumir que é isso, né? Às vezes é pelo excesso de coisas para fazer e às vezes é do que não fazer. E ela vai construindo, ela vai se experimentando nesse lugar. Sim. E até o que a gente fala que é ir se apropriando desse lugar. Quando você está muito segura, e talvez o processo de psicoterapia, as rodas, as leituras, te ajude a se sentir segura, você tem mais condição para se colocar no seu lugar. E quando eu me coloco no meu lugar, eu coloco o outro no lugar dele, que é isso que você fez. Né? Uma vez a gente estava, a Olivia já tinha acho que 2 anos, ou quase 2 anos, eu estava na rua amamentando ela, eu nunca tinha vivido isso, eu escutava todo mundo me contar um caso, mas eu nunca tinha vivido isso. Eu estava com ela amamentando e uma senhora chegou para mim e falou, nossa, que bonitinha, eu já fui toda, né, metida, derretendo. Aí a moça falou para mim, a senhora falou para mim assim, quantos anos ela tem? Quanto tempo ela tem? Aí eu falei, né, quase 2 anos ou 2 anos e alguma coisa. Ela falou para mim, nossa, mas já não está na hora dela comer comida? Né? E aí eu fiquei assim e falei para ela, não, ela come comida, né? Ela come, né? E aí ela foi falar alguma coisa, eu falei para ela, olha, quem decide até quando ela vai amamentar ou não, sou eu, né? Sou eu. Ela nem viu a carinha da Olivia. Gente. O marido dia aí 18 anos ela desmama, né? Então a gente, se a gente está fortalecido nesse lugar, tá tudo bem, né? Se eu não estou muito fortalecida, eu carrego isso e começo a questionar e penso, né? Será que é mesmo que já está na hora, que já está, né? Já está na hora de deixar, tal? Ainda mais o desmame, que é um processo, não é uma ação, né? É um processo, assim como o processo da maternidade, da maternagem, né? É Então um a gente tem que ir processo mesmo. desconstruindo, a gente tem que ir desconstruindo, assim, né? Socialmente há uma representação social desse lugar, assim como há do homem. Então, eu lembro em algumas rodas que eu falava, as meninas falavam, ah, lá vem advogado do diabo, né? Porque eu provocava também para pensar no lugar do homem. Né? Esse homem também, dificilmente ele é convidado, desde a sua infância, desde a sua vida, para pensar nesse lugar de paternidade. Né? Dificilmente ele é convidado para questionar, dificilmente ele é convidado para falar sobre isso. Né? Então, às vezes, quando eu atendo uma puérpera, um pós-parto, eu chamo o pai. Né? Elas falam, mas por quê? Né? Para a gente ouvir ele, né? Para ouvir como que está sendo para ele, né? Como que ele está vivenciando isso, né? Enfim, e sempre, na maioria das vezes, é muito interessante, né? Eu já tive vezes assim da mulher se emocionar de ouvir a fala dele, né? E ele se emocionar, porque é a primeira vez que também ele está entrando em contato com isso, né? Nunca ninguém perguntou. Se não pergunta para a gente A não gente não vai pergunta, né? falar. Ainda mais que é uma pessoa mais tímida, né? E os homens estão ali vendo que a mulher está passando por aquele transtorno todo. Ele não nem se movimenta, né? Com medo de levar uma voadora, né? Então, é engraçado você estar falando sobre isso, sobre a questão paterna, né? Sobre a questão do papel do homem nisso tudo. Porque começa desde a infância. Porque nenhum Sim. homem foi preparado para ser pai. Tudo bem que Sim. as mulheres também não, mas automaticamente está na genética da mulher ser mãe. Sim. E Uhum. aí, o pai não é. E quando um menino, ele pega uma boneca e Uhum. começa a brincar com a boneca, aí vem um monte de gente nessa criança e fala: você não pode brincar com boneca, menino. Tem que brincar com o Uhum. carrinho. Quem brinca com boneca é menina. E não consegue Uhum. ter essa percepção de olhar e ver que aqui, se o menino está cuidando daquela boneca, por que não mostrar para ele? Olha que legal, você vai ser um bom pai. Uhum. Ter Você essa pode cuidar. outra linha de visão, né?
Porque um menino pode sim brincar com boneca, pode sim brincar com boneca, isso vai transformar ele num grande pai. E em muitas rodas, que quando eu estava grávida da Sofia, o Fê participou de várias rodas também, né? E como eu tive parteira, então ela questionava o tempo inteiro ele, e ele foi meu dolo. Ele foi meu dolo, ele teve que. Ela foi ensinando tudo para ele. Eu chamei uma doula junto com a parteira e a minha mãe, mas a doula praticamente ficou tirando foto e ele fez toda a parte. E ele falou assim: não, tinha momentos que eu fiquei muito lúcida durante o período e tinha momentos que falava assim: você não quer descansar um pouquinho? Aí a doula vai assumir? Não, eu vou até o fim. Eu me propus a isso, é minha filha, minha esposa, eu vou até o fim. Então, isso é super emocionante quando existe a participação. E hoje está tão legal, né? Porque o pai está podendo, em hospitais, entrar. Eu acho que isso foi uma conquista tão bacana. Eu acho que os pais se sentem assim tão importantes. Eu vejo isso no olho deles. Eles se sentem incluídos. Eles se sentem parte, né? É como se eles Exato. parissem também. Exato. Né? Eles Porque acabam eles vão ser parindo. incluídos só depois quando a criança está com 5 meses, 4 meses, que eles começam a entrar em evidência. Porque antes disso, é o tempo inteiro a mãe por causa da amamentação, enfim, dos cuidados. Mas hoje não, a pegada está outra. E eu acho isso fantástico, eu acho isso formidável, essa participação porque de inclusão, porque é dele também, né? E aí você trouxe uma questão legal, que é a questão do cuidado, né? As mulheres também são destinadas ao cuidado, né? E aí eles não têm muito contato com isso. E depois, muitas vezes, eles não sabem como fazer, né? Eu lembro do Léo, quando ele pegou a Olivia a primeira vez, assim, que eu falei aquela coisa, né, que a gente fala, nossa, cuidado, como que pega? Aí ele olhou bem para mim e falou para mim assim, eu nunca peguei um recém-nascido. Né? E aí, naquela fala dele, eu falei, nossa, eu já tinha pego vários, né? E já tinha pego boneca, né? Então, assim, e aí eu entendi, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? E uma das coisas que eu logo aprendi, e foi naquele documentário A Vida Secreta dos Bebês, eu acho, que tem no Netflix, né? Ou nele ou no outro lá, que eu esqueci o nome. Enfim. O início da vida, o começo da vida. O início da vida. É num dos dois. A gente assistiu juntos, né? E aí uma terapeuta dizia assim, a importância de você apresentar para crianças diferenças, né? Então, ele não vai fazer como eu vou fazer, ele não vai trocar como eu vou trocar, ele não vai dar banho como eu vou dar banho. É claro que nesses primeiros momentos, como no meu caso, eu ficava perto, né? Numa questão de proteção, se ele se sentir inseguro, eu estava ali, né? Mas nenhum pai vai fazer como uma mãe. Quando você possibilita isso para a criança, você também diz para ela que existem diferenças, né? Que existem outras formas de tocar, de pegar, né? Que o mundo de cuidar, das né? diferenças, né? Porque imagina essa criança só com essa mãe, já há uma fusão, um vínculo, né? Já há uma conexão que é absurda, né? Mas você também vai dizendo para ela, existem outras formas, né? E aí a avó vai pegar diferente, né? A tia vai pegar diferente, né? E é o pegar mesmo que eu falo, né? O Winnicott vai falar disso para nós, que é a sustentação mesmo, né? Então, assim, como eu sustento essa criança, como eu seguro essa criança, como eu olho para essa criança, outras pessoas vão fazer diferente. E é engraçado você falando isso, porque nessa questão, né, da mãe, por exemplo, lá, o recém-nascido, e aí essa mulher é neste momento que entra principalmente o tal da guerreira. Ninguém faz como eu faço. Então, não vai trocar, deixa que eu troco, porque você não vai saber trocar. Não, deixa que eu dou a papinha, porque senão você não vai dar papinha. Não, pode deixar que eu lavo, porque senão você não vai lavar direito, não vai tirar as bactérias direito. Não, deixa que eu faço. Então é tudo, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. E aí se sobrecarrega.
se sobrecarrega em vez de deixar a pessoa fazer parte dessa história também, né? De pegar. E eu vejo muito assim. Ela não confia. Pois é. Ela tem dificuldade de confiar. Exato, precisa confiar mais, mesmo porque é o parceiro, a parceira que está ali do lado, né? Vamos dividir isso, porque se você não consegue olhar para o teu que está do lado, seja parceira, seja parceiro, que está do teu lado ali, se você não consegue olhar para essa criatura que está vivendo junto contigo, você não consegue confiar, é melhor não estar junto. Porque o importante, o que faz a liga é a confiança. Então, por mais que... Claro que vai aparecer uma ponta de não confiança, mas deixa porque assim não te sobrecarrega tanto, né? E você faz a outra pessoa se sentir bem, porque ela está sendo inclusa naquilo. E eu costumo dizer assim, o Fê, ele começou a cozinhar depois que a gente foi morar junto. Ele começou a descobrir que ele cozinhava muito bem, porque na casa da mãe ele não conseguia cozinhar. Não cozinhava. Aqui é a mesma coisa. E aí ele se descobriu um chefe de cozinha. E aí, se no primeiro momento que ele tivesse cozinhado ali, eu olhasse o fogão e falasse para ele, poxa vida, olha a sujeira que tá esse fogão, olha quanta louça na pia, eu perderia o cozinheiro que eu tenho hoje. Exatamente. Entendeu? Eu perderia essa ajuda tão importante que para mim, no dia a dia, é extremamente importante que, por exemplo, quem faz o jantar é ele. E aí eu incremento na hora do almoço. Então já pensou, se eu tivesse ainda que fazer o jantar, gente, que loucura que é a nossa vida desse jeito. Então, por que não? Se tá ali, somos todos parceiros, né? A gente tem que trabalhar em equipe. E essa história de atrás de uma mulher tem um homem na frente, sabe? Eu acho isso daí tão... Porque eu acho que tá junto, tá do lado um do outro, um complementa o outro, um apoia o outro, um ajuda o outro, né? Talvez eu nem penso na ideia de duas metades, né? Penso na ideia de dois inteiros, né? Sim, são dois inteiros. E quando a criança chega, são três, né? Não são 2,5, são 3, né? E quando há esse movimento de, assim, essa questão da gente também achar que a gente dá conta de tudo, que a gente que vai saber fazer, também está inserido no que a gente já falou, né? Da gente crescer numa sociedade machista, patriarcal, né? Mas quando a gente traz e a gente recebe isso que o homem oferece, ou uma outra mulher, dependendo do contexto familiar, né, a gente também valida. Então, é isso. É exatamente o movimento que a gente faz muitas vezes em terapia. Eu valido, né, a sua maternagem, eu valido o seu sentimento, eu valido a sua angústia, seu medo, sua irritabilidade. A gente vai validando, porque muitas vezes é disso que elas precisam, né? É disso que eles também precisam, para exercer as funções. Então, eu falo assim como no seu parto, ele participou e ele também pariu, né? Eu falo da amamentação. Quando ele tá próximo, amamenta e dá para ele segurar. Deixa ele segurar, né? Deixa esses 20 minutos no colo dele. Inclusive, tem alguns artigos que vão falar de temperatura corporal, no corpo do homem, o bebê arrota mais rápido. Eu não sei explicar isso exatamente, né? Não sou médica, mas tem algumas coisas assim. Mas mais importante do que isso, que é, né, a partir do meu olhar da psicologia e da maternidade, é que ele participe dessa amamentação. Então, assim, deixa ele dar banho em alguns momentos, quando puder tomar banho junto. Nossa, é um convite que eu faço, assim, muito, né? Tem algumas orientações que a gente dá, né? Mas, assim, chama ele, traz ele para você também, né? Porque ele pode não agir diretamente naquela criança, mas ele age diretamente naquela mulher. Sim, opa, com certeza. Sem dúvida alguma. E ela vai precisar de amparo, ela vai precisar. Então, assim, a melhor, eu sempre falo isso para eles e para as avós também, muito falo isso, né? Como você vai ajudar? É chegar nessa mãe e falar do que você precisa, né? Do que você precisa. Eu acho que a palavra-chave
E A mãe vai cuidar da filha. Engraçado você falar isso, Juliana, porque nada a ver o que eu vou falar, mas tem tudo a ver. Porque quando você começa, você parte desde lá do nascimento e vem nesse processo, quando a criança está com 3, 4, 5 anos, é uma coisa conjunta que está rolando. Então, enquanto um está cozinhando, o outro está vendo o banho da criança, e dali a pouco o outro aí põe a janta, aí um outro vai escova os dentes, aí o outro faz dormir, sem precisar ficar falando, ó, vai fazer isso, ó, não, tá vendo que o outro vai fazer? Que nem aqui, a gente reveza a hora de dormir. Então, quem vai fazer dormir, o outro escova os dentes. E não foi uma regra imposta, foi fluindo, vai fluindo, porque desde o começo houve a participação. Tudo bem, aí alguma mãe pode virar e falar para nós duas agora assim, ah, mas eu não tive isso no começo. Pode começar agora a fazer isso. Engraçado que essa coisa que você falou do o que você precisa. A Sofia estava assistindo Frozen 2. Nossa, nem sabia que tinha. Pois é, Frozen 2. Que a gente foi, antes da pandemia, estreou no cinema e a gente foi levá-la no cinema. E agora, menina, ela só quer assistir esse filme. Sim. Vamos assistir um filminho? Vamos, Frozen 2. E aí tem um determinado momento aonde lá o rapaz, eu não vou lembrar os nomes agora, enfim, e ele vai e salva a ruivinha lá, a Ana, salva ela, e ele pega ela e a primeira coisa que ele fala para ela é: o que você precisa? E não fui nem eu que observei isso, foi o Fê. O Fê olhou para mim e falou: você viu o que ele falou? Ele podia ter falado qualquer outra coisa para ela. Você tá bem? O que aconteceu com você? Que loucura! Você foi enfrentar os gigantes de pedra. Mas você tá louca? Por que você foi fazer isso? Você colocou em vida, você colocou em risco a sua vida. Nada. O que ele falou é: o que você precisa? E aí ela pediu para ele levar ela até a ponte. Enfim, engraçado que essa observação na fala veio do Fê. Por quê? Porque isso está vindo, já vem dessa influência da paternidade mesmo, né? De olhar para o outro e tá vendo ali, tá, o que você precisa? Para que isso melhore? O que você está precisando aí para a gente desenrolar esse embaraço? Né? E a importância dessa fala... Oi? A importância dessa fala, dessa pergunta, na verdade, desse questionamento, é que você coloca o outro no lugar de fala, né? Você dá a fala para o outro, né? Então, às vezes a mãe vai dizer, e com muita frequência, ela vai dizer: eu preciso de um prato de comida, eu preciso tomar banho, eu preciso que alguém segure meu bebê para eu ir fazer xixi, para eu fazer alguma coisa, né? Assim, e eu sempre, a minha orientação é essa, né? Não tira esse bebê do colo da mãe, a não ser que essa mãe permita. Então eu falo para as avós: você vai cuidar da sua filha para que a sua filha cuide do filho dela. Né? Para os pais, você vai cuidar da sua mulher para que a sua mulher cuide do filho de vocês, né? E aí ela vai te trazendo, ela vai te dando sinais, mas para isso ela precisa ter esse espaço. Se ela não tiver, é difícil ela falar, porque ela ainda também não se deu conta. Ela não se deu conta, né? E não precisa nem ser mãe, né? As pessoas têm lá, é muito difícil. Tem alguns traços de caráter que são mais, vamos chamar de pidonchos, e vai e pede mesmo. Agora outros não. E às vezes querem ainda que tenha bola de cristal para adivinhar o que você está pensando. E outros ainda nem sabem do que precisam, porque nunca foram colocados frente a essa questão ou a sua própria necessidade. Nessa situação. Né? Nunca tiveram, então também não sabe, né? Às vezes a gente pergunta, a pessoa fica desconcertada, falando: mas como assim? Não, é isso, o que você precisa? O que você está precisando? Não sabe lidar muito bem com isso. Não. E também talvez não tiveram muitas oportunidades na vida de trazer, né? Se trazer para esse lugar, né? Eu acho que de tudo isso que a gente está conversando, eu acho que o que fica mais registrado, assim, para mim, é a questão de você ouvir o outro, né?
ouvir o que o outro tem a dizer, principalmente as crianças, né? Eu vi uma fala do Murilo Gun, que o maior ensinamento, mais ou menos assim, que o maior ensinamento que você pode dar para uma criança é escutá-la. Ouvir o que ela tem para dizer. É o melhor livro que você pode ler, é escutar a tua criança. Porque aí você vai saber quais são as necessidades dela. Porque a gente também, às vezes, quer criar, como a gente vem de um padrão, a gente foi criada de um jeito, por mais que a gente não queira criar os nossos filhos daquele jeito, ou queira, enfim, depende. Por exemplo, eu apanhei muito. Então, eu acredito que não preciso bater. Então, a Sofia não entra nisso, eu não bato nela. Bati uma única vez, me arrependi muito, eu dei um tapa na bunda dela e depois nunca mais eu fiz isso. Então, eu acredito muito nisso. Mas é uma linha muito tênue. Por quê? Porque, às vezes, você quer tanto não fazer aquilo que os seus pais fizeram com você, que você acaba sendo muito radical. Ou o contrário, né? Aí, eu fui super bem educada, eu tô viva, tô linda aqui, tô fazendo as coisas, apanhei pra caramba, então eu vou sentar a lenha na criança. Então, tudo é muito extremo, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue. Eu acho que o que você tem que fazer é ver realmente qual é a necessidade da criança. Então, são tempos diferentes. A minha criação, a minha infância, a infância do Fê, totalmente diferente da Sofia. Eu não passei uma pandemia na minha infância. Eu brinquei na rua. Nunca precisei ficar presa dentro de casa. A não ser quando fiquei com catapora, enfim. E a mesma coisa o Fê. Então, Sofia vai ter isso no histórico dela, aonde ela ficou aí alguns meses presa dentro de casa por causa de uma doença. Então, essa é a história dela. Quais são as necessidades que ela tem? A necessidade dela é diferente da minha necessidade, é diferente da necessidade do Fê. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, tem que ter. E aí você coloca ela, você convida ela para esse lugar, né? Sim. E aí ela começa a crescer com isso naturalizado, de que ela tem um lugar de fala. Então, ela não foi silenciada, porque muitas vezes as crianças são silenciadas, né? Então, engole esse choro, você tem que obedecer, criança não sabe de nada, não é? E muitas vezes elas são silenciadas. Então, quando você começa a dizer para ela, você pode falar que eu te escuto, e mais do que isso, eu considero a sua fala, isso ela vai se naturalizando no decorrer da vida, né? Hoje, nós também não somos educados, né, na nossa cultura, para as nossas questões emocionais, né? Então, hoje você tem que ter programas para se falar de educação emocional. Então, eu não trabalho com crianças, trabalho com adolescentes e muitas vezes até adultos mesmo, muitos adultos, na verdade, né? Eu começo falando, né? Quais são as emoções que você conhece? Como que seu corpo reage? Tal, para que comece também a diferenciar, sair da ansiedade, da depressão e do estresse, né? E começa e também se conhecer e conhecer as suas emoções, como eu reajo, como meu corpo funciona, como me funciona. E você também vai levando isso para a criança quando você possibilita que ela entre em contato com isso, né? Sem dúvidas. Mas é muito legal isso. Bom, Juliana, queria que você falasse um pouquinho, deixar o último recado aí para as mães que estão em casa com as crianças e estão passando por esse momento onde não estão conseguindo ter o seu tempo, né? E a gente sabe que todas amam essas crianças, mas estão sentindo essa agonia, essa tristeza, algumas já com índice assim, entrando na coisa da depressão, comendo muito, né? Porque acaba ficando angustiada, acaba ficando. É tanta informação externa, né? De que tanta gente morrendo e tanta coisa acontecendo, que começa a entrar numa vibração, numa energia muito ruim, né? O que a gente pode, o que você pode falar para essas mulheres neste momento? A gente falou do diálogo aqui.
E acho que esse momento é uma boa oportunidade para se experimentar o diálogo para aquelas que têm dificuldade ou que a família em si tem dificuldade. Então, eu tenho dito assim, sei lá, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, põe a criança para dormir, ou assim que a criança dormir, né, reserve um momento para você sentar com o seu companheiro ou com a sua companheira, ou quem está com você dentro de casa, porque pode ser uma avó, pode ser, né, enfim, outra pessoa, para falar um pouco sobre essas angústias que você tem experimentado e vivenciado, conversar sobre elas. Quando a gente pronuncia, a gente traz isso para uma outra ordem, que é para a ordem do concreto, né? Então eu começo a considerar essas questões e escutar o outro também, né? Então eu falo, mas eu também me coloco no lugar de escuta. Nós estamos, talvez nunca ou a casais tiveram a oportunidade também de ficar tanto tempo junto, né? Faíscas também estão rolando por aí, mas a gente também então, né? Claro, né? Claro que estão, aqui tá. Mas a gente pode falar disso. Não, Ju, porque a gente já tem mais trabalhava em casa. Aí eu falo, poxa, precisa me inventar alguma coisa aqui para soltar uma faísca. Às vezes é mais assim, não consigo lembrar de nada agora. Porque como a gente fica o tempo inteiro, a gente trabalha junto, né? A gente divide uma mesa. De um lado é mais habitual. A gente trabalha um de frente para o outro. Tudo bem que tá todo mundo concentrado ali no seu computador. Mas a gente já estava acostumado. Então, não tá diferente para nós. Então, às vezes rola um estresse, alguma coisa, mas com a Sofia, porque às vezes ela chora por alguma coisa que não foi do jeito que ela queria, então ela está mais sensível, óbvio, presa dentro de casa, enfim, clausurada. Então, às vezes, arrumar a cama assim, e não ficou do jeito que ela queria, chora. Aí, às vezes, ele fala alguma coisa e ela tá errado, e ele não tá certo. Então, às vezes, rola umas faísquinhas nesse sentido, sabe? Mas que bom, que bom. Mas eu sei de muita gente que tá. A coisa tá pegando. Tá pegando. E para algumas pessoas, para muitas pessoas, elas ficavam muito mais no seu ambiente de trabalho do que em casa. Então, entendendo que estamos todos, em alguma medida, alterados, em alguma medida desconfortáveis, com medos, com receio, com tudo que está passando por nós, né? E o outro também, uma hora vai dar um choquinho, pode dar um choquinho, e tudo bem dar um choquinho, né? O que a gente pode fazer é trazer isso e discutir sobre isso, né? Ainda pensando, quando a gente fala de crise, a crise é uma grande oportunidade de maturidade e de reintegração. Então, também posso usar essa oportunidade a meu favor, né? Claro. Entretanto, eu sei que para muitas pessoas não funcionam assim. Então, a gente tem hoje muitos grupos de apoio que estão atendendo online, gratuito. Depois, se você precisar, eu te passo. A gente tem grupos específicos para mães, né, que estão fazendo esse atendimento psicológico individual, porque estar sozinha... Depois você me passa esses contatos que eu vou colocar para quem está assistindo esse vídeo, aqui, vai estar aqui embaixo nas descrições ali, eu vou colocar esses contatos, porque são todos online, então você pode ser de qualquer lugar aí, e você pode fazer parte. Se você já não faz parte de nenhum grupo, então vou colocar aqui embaixo esses grupos que a Juliana está disponibilizando aí, tá ok? E são de ordem de atendimento individual mesmo, né? Então a gente tem um grupo aí só voltado para profissionais da saúde, para quem mora no exterior, para mães, né? Então tem um pessoal também se mobilizando para acolher essas angústias, né? E outra sugestão é a gente começar também a resgatar alguns contatos, né? Então tem uma amiga lá longe, faz tempo que eu não vejo, vou mandar um oi para ela, vou conversar. Esses dias a gente fez aqui uma conferência aqui das amigas para a gente conversar um pouco, cada uma, eu não tomo, né? Mas cada uma com a sua cervejinha, eu com o meu café, para a gente conversar um pouco, né? Para a gente... Nós estamos em isolamento de corpos. Sim. Social, não necessariamente. Exato. Né? Não é verdade? É isso mesmo, Ju, é isso mesmo. Ai, muito legal. Ju, espera um pouquinho,
porque eu vou pegar todo bate-papo, eu sempre indico um livro. Então, gravando no quartinho da Sofia, para ela poder assistir a TV lá e o Fê poder trabalhar, né? Então, Tá vendo a decoração aí? Tá vendo, né? Que atrás teve um Tô. dia que eu gravei com a casinha atrás, então vou modificando. E aí vai fazendo parte, a gente vai adaptando. Bom, esse livro, a Sofia está fazendo uma coisa muito legal com os amiguinhos, com a prima, que ela tem amor, a prima Alice, e com um amiguinho, o João Vitor, que eles, uma vez na semana, eles trocam livros e jogos. Com a prima, ela está trocando bonecas, e com o João Vitor, ela está trocando joguinhos. E aí, o João Vitor, essa semana, trouxe um livro que eu não sei se fez parte da tua infância, não fez tanto, fez mais parte da minha pré-adolescência, um pouquinho da infância também, porque na escola eu cheguei a ler esse livro, que é este livro aqui, Marcelo, Marmelo, Martelo. Esse livro aqui é da mãe do João Vitor, que é a Michele, que é assistente social. Eu acredito que você deva conhecê-la. Ah, sim, claro. João Vitor Ruivinho. É, ele mesmo. E aí, esse livro aqui, ele emprestou para a Sofia. E eu quis trazer essa história porque justamente para as pessoas começarem, às vezes que nem ele começou a criar um vocabulário novo e questionar as coisas, e criou um vocabulário novo. A princípio, os pais dele não gostaram muito dessa brincadeira e começaram a reprimi-lo, né? Para ele parar de ficar inventando nome nas coisas, né? E ele continuou. E aí um dia a casinha do cachorro pega fogo, enfim, e ele vai lá e o pai dá o que fazer para entender o que ele estava falando, e o pai vai e apaga. E aí, nesse momento, é um momento tão mágico desse livro que o pai e a mãe entram no jogo e começam a falar no vocabulário dele. Então, fica a dica para esse livro, para que as pessoas possam ter isso que os pais deles tiveram na hora da reação, que é parar e ouvir e entrar no jogo. E se abrir, ok, vamos lá, vai de coração, entra na conversa, aceita o que o outro tem para falar. Que nem você propôs, olha, tem tudo a ver com o que você propôs, de sentar para conversar. Mas é sentar para conversar mesmo, abre o ouvido e escuta aquela pessoa. E sem preconceito, sem julgamento, sabe? Olhar para aquilo, ouvir aquilo que a pessoa tem para falar e falar, ok, tudo bem. Pode ser que você nem concorde com o negócio, mas você fala, ó, eu entendo o que você está falando, apesar de não concordar com isso, mas eu entendo o que você está falando. Eu sabe? considero. Validar o sentimento da outra pessoa, que é o que exatamente os pais do Marcelo fazem nessa história. Só ressaltando aqui, é da Ruth Rocha, adoro essa escritora. E então fica essa oportunidade aí para a gente poder fazer como os pais do Marcelo fizeram e entrar nesse jogo e realmente ouvir o que o outro tem para falar e estar de coração aberto, né? Sem julgamento, sem ficar apontando defeitos, sabe? Porque às vezes a gente tem esse costume, né? A gente não deixa nem a pessoa terminar de falar, você já vai em cima com um monte de pedra em cima, né? Então eu acho. Na verdade, aí às vezes a gente não espera a pessoa falar, a gente está pensando no que a gente vai dizer depois do que ela está falando, né? E isso que você começa a matutar ali, né? Eu vou falar isso para a pessoa porque eu não concordo com isso. Você não deixa a pessoa finalizar, né? A gente chama de suspensão, né? Suspensão de valores e juízos. E aí, quando você suspende, você deixa que o outro simplesmente se apresente, né? A gente aqui em casa, você falou do livrinho desse livro, a gente estava em casa esses dias tomando café e ela descobriu o mel. E ela tá muito loucaça no mel, né? E aí ela tinha um desenho da abelha assim, e aí eu falei para ela, né? Você sabia
que é a abelha que faz o mel, meu marido junto, a gente explicando para ela e ela interessadíssima, né? Aí falei para ela assim, né? Você queria ser uma abelhinha? Aí ela falou assim, não. Falei, o que você queria ser, se você pudesse ser? Ela falou assim, um vestido preto bem feio de bruxa. São coisas assim, tudo bem, né? A gente não Tudo pode. bem. Esses dias a Sofia tá com um costume agora, como ela tá em casa, então o lixeiro passa, ela sai correndo, abre a janela e ela tem que ver o lixeiro. Aí esses dias ela disse que ela queria, quando ela crescer, ela quer ser lixeiro. Então, são coisas, eu falei assim, pô, que legal, filha, você vai catar a sujeira das pessoas, né? Para deixar a cidade limpa. E aí ela tá com essa coisa, quando vê, pelo menos quando a gente estava nessa função de escola, ela viu uma pessoa jogando lixo na rua, alguma coisa, e ela falava, nossa, mamãe, que feio, né? Tá sujando a nossa cidade, tá sujando o chão aqui, né? Onde a grama. Então, isso já vem de uma construção aí, e não recriminar, né? Poderia muito bem falar assim, credo, vai ficar catando lixo fedido? E não, Olha né? a consideração que ela está tendo por essa profissão, né? Super, né? E trator, ela é apaixonada por trator. Eu poderia muito bem falar para ela, trator é coisa de menino. Tanto é que ela tem 3 tratores. 3 tratores. Então, e tudo bem. E tudo bem. Então, a gente quebrando esses tabus, né? Eu acho que o que vem acontecendo em todo bate-papo é isso. É a gente começa a estar muito mais no amor, a estar com o coração aberto para refletir, para as mães rasgarem mesmo essa capa de super-heroína. E tudo bem, a gente erra, e tudo bem é olhar para esse erro e falar, ok, errei. O que eu posso fazer daqui para frente? Em vez de ficar olhando para trás, olhar para frente. O que eu posso fazer daqui para frente, não é? E só uma dica da questão para as pessoas que estão ouvindo a gente, que nem você deu essa dica de sentar e conversar, eu trouxe o livro, e às vezes as pessoas não conseguem ouvir a outra pessoa porque já quer atropelar, né? Já quer falar. Vou dar uma dica. Quando você sentar para conversar com outra pessoa, pega um copo d'água. Aí todas as vezes que você tiver vontade olha isso. Olha isso, no meio de uma live eu recebo uma pipoca. Fala sério. Que delícia! Que delícia! Enfim, recapitulando o raciocínio. Porque aí, se te der vontade de você interromper a pessoa, você bebe água, porque aí você não vai ter como falar, e aí você vai ativar a tua escuta. Então é Muito isso, bom. Juliana. Agora eu vou comer minha pipoca, vou cuidar da Fico à pequena. disposição, tá? Vai cuidar da pequena. Se alguma mãe aí que estiver ouvindo a gente quiser fazer contato, quiser ter uma palavra, uma fala, minha escuta tá aberta. Maravilha. A gente vai estar colocando os dados todos aqui na descrição. E obrigada de você ter. Eu estou agradecendo a muitas pessoas que estão participando, porque eu invento umas coisas muito doidas, sabe, Juliana? E tem sempre os doidos que compram as minhas doideiras, assim, de participar, sabe? E quero te agradecer demais de você chegou do teu trabalho, deixou a tua pequena para poder estar aqui com a gente. Então, de coração mesmo, gratidão por todas as informações que você passou para as outras mães. Para mim também foi enriquecedor esse papo nosso aqui. Gratidão mesmo, viu, Ju? Eu que agradeço. Por você me receber aí, eu te receber aqui. E da próxima com um cafezinho, pessoalmente. Vamos! Não, hoje eu acabei tomando chá antes, aí eu trouxe só água e agora a pipoca. Uma pipoca, que delícia. Ju, dá beijo no Olivia. Beijo, gratidão. Até a próxima. E para quem está aqui assistindo esse vídeo, veja os outros vídeos também, que foi da Rosiane, que foi da Evelyn,
que foi da Janaílma, e tem muito mais ainda por vir, tá ok? Então, curtam esses vídeos, compartilhe, gente, esses vídeos com outras mães, para que a gente possa criar essa rede, para que a gente possa passar essas informações para ajudar, porque às vezes tem mães que estão passando por essas situações todas e assistindo esses vídeos, eu acho que dá um aconchego, principalmente de ver que não está sozinha nesse jogo, não está sozinha nessa vida. Então, isso vai acalentar, vai abraçar, vai aconchegar, vai pegar no colo essas tantas mães que estão aí em casa com seus filhos. Então, compartilhe esse vídeo, curta o meu canal. Beijo grande, Ju. E até a Adorei. próxima, gente. Até.